Olá, meu amado, olá, minha amada. Então, seja bem-vindo a mais um TL nosso, o primeiro TL online da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, com um tema que a gente entende que é muito relevante, que é sobre os benefícios de pertencer a uma célula. Mas antes da gente começar o nosso TL, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, aprendendo mais sobre a visão da nossa igreja, que é totalmente pautada na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque a Sua mão tem cuidado de nós. Fala conosco, Senhor, segundo a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma célula. Então, para quem ainda não conhece, célula, assim, do modo gabarito, o modo nota 10, é constituído entre 6 e em torno aí de 16 pessoas que se reúnem semanalmente, tá bom? Para quê? Primeira coisa, se você quer definir célula em uma expressão, é família, família de Jesus, núcleo familiar da família de Jesus. Então, se reúnem semanalmente para adorar o Senhor, para edificar a vida espiritual um dos outros, para orar uns pelos outros, para levar pessoas ao Evangelho. Se tem um objetivo que é o principal das células, é evangelismo e integração, é levar as boas novas do Senhor Jesus para aqueles que ainda não têm um relacionamento com o Senhor Jesus e fazer com que eles se sintam parte da família de Jesus. Então, se sentir parte de uma família de 200, 300, 1.000 pessoas é muito difícil, mas de um grupo de 6 a 16 pessoas, fica bem mais fácil da gente realmente se sentir parte da família. Então, isso é célula de uma forma bastante resumida, simples, mas que a gente consegue entender, tá? Então, hoje, em Nova Iguaçu, na IBA Nova Iguaçu, somos um total de 116 células, sendo 75 células no município de Nova Iguaçu, 9 células em Mesquita, 8 em Nilópolis, 4 na cidade do Rio de Janeiro, 3 em Queimados, 7 em Belfor Roxo, e 10 em São João de Meriti. E essa é a maneira com que as nossas células estão distribuídas, tá bom? Então, claro, que a maior parte delas no município de Nova Iguaçu e no entorno da nossa igreja, que para quem não sabe, fica no bairro da Luz, aqui no município de Nova Iguaçu, mas temos células em locais que são relativamente distantes da onde fica o nosso edifício, o nosso templo, mas que fica perto de você. Então, você pode ver de uma maneira visual, que tem certamente uma célula perto de você. Então, se você ainda não conhece uma das nossas células, visite uma célula. Você pode entrar em contato com a nossa igreja, no YouTube tem informação sobre o telefone aqui da nossa igreja, que você pode entrar em contato, você pode dar o seu endereço e a gente vai te encaminhar para a célula mais próxima de você. Então, em tempos sem coronavírus, sem essa pandemia, nós nos reunimos assim, como família, onde? Na sala, onde a gente mais gosta de se reunir em família, onde a gente realmente se sente acolhido, onde a gente pode bater um papo muito legal sobre Jesus, ouvir louvores a Jesus, ter ali depois um momento de comunhão, com os irmãos em Cristo. Então, essa é uma foto que mostra de uma forma bem alegre o que é uma célula, com bastante amor. Mas, em tempos de pandemia,
de coronavírus, de Covid-19, a gente não para, porque a igreja do Senhor não para. As reuniões presenciais estão desaconselhadas, mas as reuniões remotas, por exemplo, têm sido incentivadas. Então, para aquelas células que não podem se reunir presencialmente, nós temos nos reunido, né, através dos aplicativos de videoconferência, porque a igreja do Senhor, ela não para, porque nós somos a igreja do Senhor. Então, existem desvantagens de caminhar sozinho, né? Por exemplo, né, para a gente começar a entender algumas coisas, no culto de celebração, ainda que você participe dos nossos cultos presenciais, mas se você não está inserido numa célula, dificilmente você vai criar relacionamentos profundos, né? Porque no culto de celebração, a gente vem, louva ao Senhor junto com toda a igreja, né? A igreja local, nós nos abraçamos, nós recebemos a palavra do Senhor através do nosso pastor. Então, nós podemos ofertar, nós podemos dizimar aqui no culto presencial, mas nós também podemos fazer isso, né, de maneira, né, online, na nossa conta da igreja, que na descrição do vídeo tem as informações dessa conta, mas a gente não consegue se relacionar de maneira profunda, tá? E sem relacionamentos profundos, nós nos sentimos um peixe fora d'água. Então, caminhar sozinho geralmente nos leva a nos sentirmos peixe fora d'água, a gente não se sente parte do grupo. Então, nós passamos despercebidos, por exemplo, né, quando por algum motivo a gente não pode participar de um culto presencial, a gente, se não tiver inserido numa célula, se a gente estiver caminhando sozinho, talvez ninguém perceba, talvez ninguém note, talvez ninguém nos faça uma ligação. Então, por exemplo, nesse período de isolamento, se a gente não pertencer a uma célula, a chance da gente se sentir sozinho, da gente se sentir desamparado, é muito grande. Então, meu amado, minha amada, procura uma célula que é perto de você, ainda que você não vá até lá presencialmente, você já vai começar a se conectar com essas pessoas através dos aplicativos, e assim que isso terminar, você vai lá presencialmente receber aquele abraço gostoso. Então, nos momentos difíceis, nos momentos em que a gente fraqueja, se a gente caminha sozinho, se a gente não está inserido numa célula, a gente não tem a quem recorrer. É claro que aqui eu estou falando de recorrer uma pessoa, porque a gente sempre tem Jesus, que nos momentos difíceis a gente pode fechar os nossos olhos, a gente pode rasgar o nosso coração para o Senhor Jesus, que Ele é nosso socorro, Ele é a nossa rocha, é dele que vem toda a nossa proteção. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa um do outro, que sozinho é mais fácil de ser vencido. Então, a própria palavra do Senhor fala, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, meu amado, não caminhe sozinho, você não precisa caminhar sozinho. Né? Então, atualmente, é muito difícil da gente convidar uma pessoa para ir à igreja, entre aspas, já que nós somos a igreja, mas quando a gente fala para ir à igreja, a gente está chamando para o culto. E hoje, é muito difícil da gente chamar uma pessoa que não faz parte desse contexto, né, contexto cristão, chamar para um culto e a pessoa ir. É muito difícil. Então, dificilmente a gente tem oportunidade ministerial quando a gente não está num grupo que é atuante na igreja. Então, ainda que a gente participe dos cultos, ainda que a gente venha até aqui, se a gente não tiver inserido numa célula, é muito difícil da gente ser conhecido. Então, é difícil da gente entender onde é que está precisando, onde a gente realmente pode atuar, das pessoas realmente nos conhecerem para nos darem essas oportunidades ministeriais. Dificilmente a gente tem a oportunidade de ser instrumento de salvação na vida de alguém. E o ápice desse momento de salvação é o batismo. Então eu, por exemplo, antes de vir para a Igreja Batista Atitude, eu já havia me convertido há algum tempo e nunca tinha tido o privilégio de acompanhar uma pessoa até ela se batizar.
de ter o privilégio de ser instrumento de salvação na vida de alguém. E em algo em torno de 3 meses depois de me tornar membro da Igreja Batista Atitude, eu tive a oportunidade de acompanhar um rapaz e, através das nossas conversas, ele aceitou Jesus, decidiu se batizar e eu participei, né, da festa das águas, entrando com ele na piscina. Então, olha que coisa linda. Então, já te falei algumas desvantagens, né, de caminhar sozinho, e eu queria agora te falar sobre as vantagens, né, de pertencer a uma célula. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que célula agrega valor às pessoas. A célula aproxima as pessoas uma das outras. Células viabilizam a concretização do amor fraternal. Meu amado, na célula você é amado. Na célula você tem a oportunidade de experimentar esse amor entre irmãos, esse amor entre irmãos na fé, irmãos em Cristo. A célula facilita o atendimento às necessidades de cada pessoa do grupo. Eu estou falando aqui de necessidades espirituais, mas também estou falando das necessidades materiais. Na célula, quando a gente faz parte de uma célula, a gente pode mobilizar para ajudar um irmão que está passando por uma necessidade, mobilizar e ajudar a distribuir currículo quando está precisando de uma oportunidade de emprego, de mobilizar as pessoas e a gente conseguir cestas básicas para atender quem está passando fome. Então, através das células, nós conseguimos atender as necessidades, ou pelo menos facilitar esse atendimento das necessidades dos membros da célula, né? As células ajudam a descobrir e identificar os dons que cada cristão tem. Porque quando você aceita Jesus, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra diz que o Espírito Santo mora dentro de você. E quando o Espírito Santo passa a morar dentro de você, você recebe dons espirituais, mas não necessariamente você sabe quais são esses dons. Então, quando a gente faz parte de uma célula, fica mais fácil da gente descobrir quais são os dons que o Espírito Santo nos deu. Então, tem mais vantagem. As células facilitam esse processo de ensino e aprendizagem. Célula não é escola bíblica. Célula não é um grupo de estudo bíblico, mas na célula tem compartilhamento. Na célula, as pessoas criam laços e em muitas células é comum que membros da célula combinem depois de fazer estudo da Bíblia juntos. Então, é bem mais fácil quando a gente está numa célula. As células viabilizam o crescimento da igreja, como eu falei. Através das células, é muito mais fácil a gente trazer pessoas que não conhecem Jesus para as casas. É bem mais simples, é bem mais eficiente convidar alguém para ir para a minha casa, para a sua casa, do que chamar a pessoa para participar de um culto. Então, quando você participa de uma célula, fica bem mais fácil da igreja crescer através da sua vida. As células integram pessoas que fizeram uma decisão por Jesus de forma mais fácil, de forma mais eficaz. As células, como eu falei, ajudam a alcançar pessoas que jamais pisariam numa igreja. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai a uma reunião de célula, você entra num lar onde uma célula se reúne, você está na igreja. Então, quando você leva um amigo seu, um familiar seu, para uma reunião de célula, meu amado, minha amada, você levou ele para a igreja. Na célula não há lugar para formalismo religioso. Célula é informal. Como eu falei, célula é família. Então, as reuniões da célula é igualzinho reunião de família. Então, é informal, é gostoso, tem bate-papo e tem lanche. Então, eu gostaria de frisar que tem lanche. Quando você vai convidar alguém para ir para uma reunião de célula, convida ele e diz que tem lanche, e o lanche é muito gostoso mesmo. Então, as células ampliam as possibilidades de engajamento dos membros da célula no ministério na igreja. Então, se você, meu amado, quer ter oportunidades de trabalhar para Jesus, meu amado, participa de uma célula. Na célula, a formação de novos líderes.
Isso é um dos grandes desafios da igreja atual, formar novos líderes, formar pessoas que vão continuar a obra do Senhor em locais que o pastor da igreja muitas vezes não pode alcançar. Então, na célula é um ótimo lugar para formar novos líderes. Por quê? Porque todo líder de uma célula é pastor de um pequeno grupo. As células ajudam a fechar a porta de trás da igreja, meu amado. Porque quando as pessoas se sentem um peixe dentro d'água, elas querem permanecer no grupo. E permanecendo no grupo, elas diminui a chance delas se perderem para o mundo. As células levam a presença da igreja em todas as direções geográficas das cidades. Meu amado, esse templo onde a gente está gravando o TL, ele é fixo. Ele fisicamente atende só quem está no entorno, mas a sua casa atende as pessoas que estão nesse entorno. Na célula nós conhecemos pessoas, criamos amizades, unimos propósitos. Na célula temos acesso mais rápido ao pastor do pequeno grupo, porque o líder da célula é um pastor de pequeno grupo. Então, na célula tem pastoreio. Na célula, como eu falei, temos oportunidades ministeriais. Quando passamos por dificuldades, na célula nós temos a quem recorrer, nós temos amigos, irmãos em Cristo, pessoas com o mesmo propósito que a gente. Temos muitas oportunidades de acompanharmos pessoas até o batismo, através da célula. Meu amado, conheça uma célula. Conheça uma célula. Se você ainda não é membro de uma célula, meu amado, entre em contato com a gente, que a gente vai encaminhar você para uma célula mais perto de você. E ainda que você, nesse momento, por causa dessa pandemia, não vá se reunir fisicamente com eles, você vai se reunir com eles através dos aplicativos. Então, aproveitando às 12 horas, ao meio-dia, né? E às 18 horas, fique em propósito conosco. Vamos orar ao Senhor para que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Então vamos orar para que a gente tenha um culto agora abençoado na presença do Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a visão da nossa igreja, sobre os benefícios de pertencer a uma célula. Paizinho, muito obrigado por tudo. Nos leva agora para um culto abençoado na Tua presença. Nos ajuda a louvar e glorificar o Teu nome. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Beijo no coração.